Vista, live 77. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico na ortodontia. A gente tinha começado a live, deu um probleminha técnico e eu tô retornando, tá? Para mostrar para vocês como o exame tridimensional pode ser usado dentro da ortodontia. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Fernanda Ruschel. A Fernanda já usa a tomografia como rotina no consultório dela. E ela vai trazer um pouco dessa experiência para a gente de como a tomografia ajuda no diagnóstico ortodôntico, tá? A Fernanda já está entrando e a gente vai conversar dessas interações e como o exame 3D traz mais informações para dentro da ortodontia. Para você... Eita, tá difícil. Para você que acha que na ortodontia a gente vai usar somente como um exame para localizar canino incluso, existem outras e outras habilidades. Outras e outras indicações da tomografia na ortodontia. Existem protocolos específicos para análises específicas e talvez você tenha conduzido um caso que você não consiga a finalização do jeito que você deseja, que você tenha algum tipo de intercorrência ou dificuldade, porque você não analisou o exame real, completo, tridimensional, que vai mostrar esse paciente de uma forma mais ampla. Se a gente está falando, por exemplo, de ATMs, de ramo mandibular, ângulo, toda a posição da mandíbula, se a gente está falando também, sabe uma outra situação que é bastante interessante dentro da ortodontia? É a gente conseguir avaliar vias aéreas. Muitas vezes esse paciente tem um espaço reduzido de via aéreas, isso a gente consegue até ver na teleradiografia de perfil. Tem um espaço reduzido de vias aéreas e aí a gente não consegue fazer com que esse paciente tenha não só o posicionamento dentário, mas o posicionamento de respiração, tá? O paciente precisa de um espaço aéreo adequado. Ele pode ter adenoide, ele pode ter um posicionamento de mandíbula. E aí, a tomografia computadorizada vai mostrar... Tá? Acho que agora vai dar certo. Vamos ver se a Fernanda consegue entrar. E aí a gente vai bater esse papo. A Fernanda... E aí, para vocês... Deu! Deu certo! Deu certo! Enfim, né? Faz parte, quem sabe faz ao vivo. É isso. Não sei o que aconteceu, enfim. Não, mas eu acho que eu errei aqui na hora que eu te puxei como moderadora. Eu achei que se eu puxasse dava certo. E aí, enfim, não deu. Mas vamos embora. Vamos. Vamos conversar, Fernanda. Se apresenta para a audiência. Tem muita gente da sua audiência, mas tem gente da minha audiência que precisa te conhecer, saber como é incrível usar o diagnóstico tridimensional. Então, se apresenta, fala de onde você é e como o diagnóstico 3D na ortodontia tem mudado essa sua visão. Bom dia, né, Cláudia? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui contigo nessa live para falar de um assunto que eu tanto amo, né, que é diagnóstico 3D na ortodontia, né? Um diagnóstico que realmente mudou minha vida, mudou minha clínica, mudou todo o diagnóstico do paciente, né? Eu sou Fernanda Ruschel Cavalheiro, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou especialista em ortodontia, acho que há 20 e poucos anos, acho. 20 anos, mais ou menos. Comecei a trabalhar com o 3D desde final de 2012, início de 2013. Então, faz tempo que É uma jornada, né? Isso, faz tempo que eu comecei a trabalhar com o diagnóstico 3D e não consigo mais viver sem, né? Porque depois que a gente começa a enxergar as coisas, a gente não volta mais atrás, né? E sou apaixonada por esse diagnóstico. Como eu falei antes, mudou muito a minha vida clínica, mudou a minha ortodontia, mudou a maneira de diagnosticar e mudou também, consequentemente, né, a maneira de tratar os pacientes, né? O que você enxerga como um ponto crucial? Para quem está ouvindo a gente e talvez não use o exame 3D na ortodontia, pode falar assim, mas é um passo muito grande,
Talvez o principal obstáculo seja, eu não entendo tão bem a tomografia assim. Ou o outro obstáculo seja, nossa, mas o paciente vai pagar por isso. Me fala qual foi o ponto mais crucial para você fazer essa virada, né? Claro que você se capacitou, buscou protocolos, mas entre você e seu paciente, qual foi o ponto que depois que virou, todo mundo entendeu? Bom, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca vejo muita dificuldade em ir atrás quando é para melhorar, né? Então, assim, mas como eu sou do interior, eu fui para um curso, aprendi esse diagnóstico e quando eu voltei para minha cidade, eu pensei, meu Deus, será que tem esse tomógrafo FOV estendido por aqui, né, na região? Porque na minha cidade não tinha clínica com tomografia. Hoje tem, e mesmo assim não é FOV estendido, né? Então meu paciente precisa viajar. Então, uma das maiores limitações é essa questão para o paciente, né? Ele ter que sair da cidade para realizar o exame. Então vamos levantar algumas questões. Gente, a Fernanda é do interior do Rio Grande do Sul e talvez o primeiro obstáculo que fizesse ela desistir é na minha cidade não tinha uma clínica com essas características. Tá? E isso pode causar um pouco de resistência ao paciente, porque ele tem que viajar para uma cidade mais próxima, e a gente está falando de 80, 100, 150 quilômetros para fazer um exame. Isso pode ser um desanimador, digamos assim, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, para mostrar para vocês que mesmo nessa condição, a Fernanda entendeu que o que ela tinha aprendido ia ser fundamental para essa clientela. E a partir disso, ela resolveu adotar o exame. No comecinho da live, eu falei um pouquinho sobre FOV, mas eu já não sei se eu falei na live que eu tirei ou nessa live. Quando a gente fala de FOV, a gente está falando de campo de visão, né? E o FOV estendido, que a Fernanda está se referindo, é o FOV que tem que pegar a cabeça inteira, todo o volume da face. E os equipamentos de tomografia hoje, a maioria são múltiplos FOVs, que vai desde o FOV pequeno até o FOV estendido, mas é necessário que o dentista conheça a clínica radiológica. Então, quando você volta do curso, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar se na sua região, e é isso que o dentista tem que fazer, né, Fernanda? Isso. Pesquisar se no seu raio de atuação, perto do consultório, perto da casa do paciente ou na sua cidade, tem um equipamento que tem as características para fazer esse exame. Isso, e foi o que eu fiz, né? Eu cheguei do meu curso e eu fui numa cidade vizinha para conversar com o radiologista para saber se era FOV estendido, né? Que tem que ser da glabela até o osso ióide, tem que pegar tecidos moles, tem que pegar a região posterior do côndilo, né? Por causa das análises, né, de côndilos também, que tem no exame, né? E daí eu fui lá para saber, e graças a Deus era FOV estendido, porque a maioria das clínicas investe no FOV reduzido, né? Ainda mais no O interior. mercado da endo está trazendo as clínicas radiológicas para o investimento em FOV pequeno, porque é um mercado que já está mais consolidado. Isso. E aí, na hora do dono, do empresário da clínica decidir, talvez ele opte por um FOV, onde vai ter mais exame sendo feito do que na orto, que ainda não está tão consolidado. E por sorte, Fernanda, você tinha esse exame. E aí você foi conversar sobre o protocolo de aquisição, mas e com o seu paciente? Quando você teve o paciente 001, que você falou assim, agora eu vou pedir. O que muda? Porque o seu posicionamento mudou, a sua Sim. conduta mudou, a sua conversa com o paciente mudou. Mudou. Assim, quando eu pego e mostro para o paciente o exame, que eu mostro numa televisão, né? Eu mostro aquele exame, um caso parecido com o dele, vamos dizer assim, e mostro o 2D, que para nós, o que vinha na documentação ortodôntica, o que vem na documentação ortodôntica, que eu chamo de básica hoje, né? É uma panorâmica, uma tele, uma carpal, periapicais, né? De incisivos, enfim, interproximais. E modelos de gesso ou modelos impressos hoje, né? Quando eu mostro para o paciente o raio-x e quando eu mostro todo o protocolo ISO 3D para ele, que eu passo rapidinho para o paciente ver, o paciente fica encantado com a diferença
né? Nossa, eles olham para pra televisão e dizem assim, nossa, quanta coisa, nossa, quanta informação, brilha os olhos do paciente, né? Então eu acho que a limitação não está tanto no paciente. Eu acho que a limitação muitas vezes está no dentista, que tem receio de solicitar o exame, achando que o paciente não vai querer fazer por conta do valor, claro, né? Porque o valor ele é um valor maior, né? Só que os pacientes se organizam, né, para fazer o exame quando eles realmente querem buscar o tratamento. E essa Então, cabe. estratégia é muito legal, né? Porque você deixa o paciente decidir. Você Uhum. mostra um e mostra o outro, ele vai falar: opa, esse eu quero. Isso, e eu explico. O teu diagnóstico vai ser mais assertivo, né? O diagnóstico sendo mais assertivo, o teu tratamento com certeza vai ser mais assertivo também, né? O planejamento, o tratamento em si depois. Porque eu sempre explico para o paciente o que é mais importante é a gente acertar o diagnóstico. E a ortodontia é uma especialidade complexa, de alta complexidade. A gente estuda todo o crescimento e desenvolvimento crâniofacial. A gente precisa entender todo o crescimento e desenvolvimento crâniofacial da maxila, da mandíbula, em relação à base do crânio, dos côndilos, tecidos moles. Então, a gente precisa estudar tudo na ortodontia. E o 2D ele nos limita muito. Existiam as análises cefalométricas em 2D. Hoje, vendo no 3D, é outra análise, são outros estudos que ainda estão sendo comprovados cientificamente, já tem muita pesquisa já publicada, falando, já colocando normas, enfim, com cefalometrias no 3D. Mas é muito diferente, o diagnóstico é muito diferente, principalmente das assimetrias faciais, das assimetrias Fernanda, mandibulares. me vieram duas perguntas, que pode ser a pergunta de alguém aí. Então, quando eu assumo o diagnóstico 3D, eu ainda assim peço os exames 2D e depois complemento, ou você parte direto para o 3D? Direto para o 3D. Tá. Isso Direto é para um o ponto 3D. interessante, porque eu acho que se diferencia das outras especialidades, porque as outras especialidades começam, ou a clínica, né, o dia a dia, começam no exame 2D, quando tem alguma dúvida ou algum questionamento, aí se parte para o exame 3D. Na ortodontia tridimensional, nesse protocolo, você já começa com o exame 3D e ele vai te dar absolutamente todas as informações que você precisa. Fala um pouquinho da foto, porque se a gente Uhum. está falando do exame 3D e do 2D, a gente deixa de pedir a panorâmica, a tele e os traçados, né, naquele padrão que é Uhum. usualmente pedido. No protocolo, já já você vai falar do protocolo, o protocolo você precisa de fotografias e precisa do exame tridimensional, não é isso? Isso. A gente solicita para a radiologia, então, a tomografia, né? E como eu já conversei com a minha radiologia aqui, já está tudo alinhado, né? Tudo Mas alinhado. eu solicito só a tomo e o escaneamento. Hoje eu tenho scanner no consultório, muitas vezes eu faço, mas para tratamento inicial de ortodontia, eu acabo pedindo na radiologia o escaneamento, porque vem os modelinhos prontinhos, né? Uhum. Para a gente analisar a oclusão. Mas eu solicito só a tomografia e solicito o escaneamento, porque eu faço as fotos no meu consultório. Eu tenho estúdio, eu fotografo há muitos anos também, desde que eu comecei a trabalhar com esse diagnóstico. Eu fotografo os meus pacientes, já fiz vários cursos de fotografia, porque eu acho importantíssimo a gente fotografar o paciente, porque ali a gente já está fazendo um diagnóstico do paciente, ao vivo ali contigo, né? E não depois vem aquelas fotos estáticas da radiologia, que tu não sabe como foram tiradas também, né? Então, para o protocolo vir certinho também, para eles conseguirem lá na Easy 3D fazerem toda a calibração da foto com a A tomografia, união, né? isso, as fotos precisam ser bem executadas. Então, se você não faz fotografia no consultório, você tem que pedir para a radiologia também entrar em contato com a Easy 3D, né? Porque eu passo Tem um contato. padrão, né? Isso, eles entram em contato com a empresa explica como que eles precisam da tomada tomográfica e a empresa explica também como que seria importante ter o protocolo fotográfico, né? Para eles conseguirem calibrar, né, nos softwares lá para fazer o mais próximo possível da posição natural da cabeça do paciente, né? Joia.
Avaliar o paciente na posição natural precisa estar na fotografia e precisa estar na aquisição. E aí abrem duas colocações aqui para eu levar em consideração. Primeiro, você já começou falando que você buscou a clínica radiológica para essa parceria e explicou sua necessidade. Então, o dentista, o ortodontista que migra para o protocolo tridimensional vai ter que se aproximar da clínica radiológica e mostrar não só a nova necessidade, mas os protocolos que definem essa nova necessidade. E aí, clínicas radiológicas que podem ouvir, isso abre para vocês um mercado e uma possibilidade gigante de avanço, né, de clientela. Mas é necessário que a clínica radiológica também se capacite por esse processo. Para vocês entenderem, a gente tem aí quase que um ecossistema criado para que esse diagnóstico tridimensional seja feito. Ecossistema são todas as empresas ou ações ou prestadores de serviço que têm que estar alinhados e conectados para que tenha, né, o sucesso desse exame. Então, tem o dentista capacitado, tem a clínica radiológica capacitada e tem a empresa que entrega todos esses protocolos prontos, né? Então, para a gente entender isso. Você falou assim, ó, a gente estuda todo o crescimento. E aí, o ortodontista que está ouvindo a gente, isso vai para o atendimento de pacientes jovens ou pacientes adultos? Fala isso um pouco para a gente, Fê. Tá. Para todos os pacientes, né? Mas assim, eu começo a solicitar a tomografia para os pacientinhos a partir de 9, 10 anos de idade. Tá? Abaixo dessa idade, eu solicito radiografia, tá? Mas se eu vejo nessa criança, isso vai da experiência do profissional, né? Que a criança tem uma assimetria já facial, né? Se a criança tem alguma uma discrepância de crescimento maxilomandibular já maior, eu solicito antes. Então, tudo depende da tua avaliação clínica, tá? Mas o protocolo Easy 3D, ele é um protocolo que eu solicito para crianças e adultos, tá? Para todo mundo, na verdade, né? Mas como eu falei, em crianças muito abaixo de 9 anos, apenas se eu já, no diagnóstico, eu já ver que o pacientinho já tem alguma alteração esquelética maior, né? Eu andei estudando, né, sobre isso, e aí há relatos de muitos casos de pacientes pequenos que sofreram traumas, né, traumatismos, quedas, e aí há uma suspeita de uma assimetria que pode ser muito mais visível, como você falou, ou não, mas a história de trauma também traz essa necessidade maior de investigação. Sim. Legal. E o que muda efetivamente naquilo que você vê em 2D e vê em 3D? Quais são as informações que você considera? Eu sei que são muitas, né? Ontem você me passou o protocolo e eu olhei, mas o que você acha fundamental que talvez o dentista e você já passou por essa transformação, o dentista que ainda não usa o 3D, ele talvez tenha informações limitadas e ele não sabe por que o tratamento dele não evolui bem. E o que o 3D faz de diferente, mesmo que seja uma visão inicial? É claro que é uma live, a gente não vai conseguir esgotar todas as indicações e as diferenças, mas o que você considera fundamental? Olha, com o diagnóstico 3D, a gente consegue realmente estudar a maloclusão esquelética desse paciente, que no 2D mascara muito, que tem muita sobreposição da imagem, mas casos de assimetrias faciais é extremamente importante tu trabalhar no 3D, porque tem assimetrias que são reais, né? Por exemplo, de tamanho, de forma, existem vários tipos de assimetrias e no exame a gente consegue aprofundar muito o estudo de assimetrias, tá? Muito demais, assim. Então, por exemplo, existem as assimetrias que são reais, de tamanho, de ramo, de corpo, vamos dizer, e a gente consegue no protocolo Easy
vê o tamanho do lado direito, vê o tamanho do lado esquerdo, tem as medições todas ali, e em relação ao plano sagital mediano, quanto está desviado e se isso é real, com a face, com a fotografia, com o tecido mole do paciente em relação à linha sagital mediana. E tem as assimetrias que elas são compensadas. Essas assimetrias compensadas, o paciente ele não tem o desvio do mento, mas internamente ocorreram, vamos dizer assim, reajustes, né? Reajustes. Compensações do organismo em relação a teto fossa, em relação a côndilo no sentido antero-posterior, no sentido vertical, que a gente consegue aprofundar muito no protocolo Easy. E a gente consegue ter um maior entendimento dos torques dentários, porque em pacientes assimétricos, aonde o ramo cresceu menos, por exemplo, tem muitos casos que um ramo de um lado é maior, o outro é menor. Só que o paciente não é torto, porque compensou nas estruturas esqueléticas internas. Só que tu vai ver o torque dos dentes, os dentes também compensam. A gente vai crescendo, o organismo vai tentando compensar a assimetria, né? E o paciente que é assimétrico, ele não tem a mesma função mastigatória, ele não tem a mesma função do que um paciente que é simétrico. Então, eu preciso entender esses torques, eu preciso entender essas assimetrias internas para planejar o tratamento ortodôntico, para pensar depois na estabilidade pós-ortodontia. Porque esse paciente que é assimétrico compensado, ele não vai funcionar como um paciente que não é assimétrico. Então, a minha coordenação de arcos finais da ortodontia, vamos dizer assim, ela não vai ser igual nesse paciente. Não vai ser igual a todos os outros, entendeu? Então, assim, o exame em 3D, nossa, ele é incrível, assim, como a gente estava dizendo, é muito difícil falar aqui na live, mas outro fator importante do exame, côndilos, ATM, a gente consegue o paciente em máxima intercuspiração habitual, ver a posição condilar, ver a saúde da cortical, ver se o paciente já tem osteófito, sim ou não, se o paciente está com os côndilos posteriorizados, se essa maxila está travando a mandíbula na posterior, o paciente já tem estalido, o paciente já tem desconforto, o paciente já tem uma DTM. E às vezes as pessoas pensam assim, não, mas isso aí não é comum, principalmente em criança. Gente, é muito comum. Porque depois que tu começa a trabalhar com o 3D, tu vê que é comum. Porque quando a gente não enxergava no 2D, tu acha que não é comum. Ah, mas o paciente não tem sinal clínico, vamos dizer assim, um paciente novinho em crescimento. Ele não tem sinal clínico ainda de estalido, mas tu consegue já diagnosticar precocemente que ele vai ter, que está acontecendo um problema que está já deixando esse côndilo para posterior, ou para anterior, ou para medial, enfim, que tu já consegue ver essa condição, tu já consegue planejar a ortodontia para tirar esse paciente, quem sabe, de um futuro problema. E aí você falou algumas coisas que vieram na minha cabeça. A primeira coisa que você falou foi, se tem uma compensação dentária e ela tem a ver com todo o posicionamento tridimensional, não adianta você alinhar dentes. Se eu falar alguma besteira ortodôntica, você me corrige. Não adianta você alinhar dentes, colocar tudo na posição, porque quando você finaliza, tem um risco maior de recidiva. Exato. E aí, talvez, o dentista, o ortodontista, veja casos de recidiva acontecendo e ele não consegue entender por que está acontecendo. O outro fator que me chamou a atenção, que você falou, é da prevenção, né? A prevenção na ortodontia vai muito além de manter espaços e de dar condição para transição ou para troca de dentição, né? Todo o sistema está trabalhando em conjunto para que isso se torne o padrão do paciente. E nada melhor do que aproveitar esse padrão de crescimento dessa criança, né, desse jovem, para tentar ir ajustando. Outro ponto que você me falou que chama muita atenção, e a gente está vivendo aí uma era de muitos desajustes, né, oclusais, de, enfim, bruxismo de vigília e de toda essa condição que está afetando não só os adultos, mas também as crianças, que tem uma relação muito importante na análise das ATMs desse paciente. E quando a gente está falando do exame 2D, a gente não vê nada, né? Não vê nada.
No exame 2D, muitas vezes ele foi feito certinho, porque em criança às vezes é difícil, né? A criança se mexe muito. Aparece duas mandíbulas na tele, né? Na Quando aparece tele, né? Na sobreposição aqui aparece, ó, como a minha duas, mão aqui, né? e Dois esse ângulos. paciente é um alerta, né? Esse paciente provavelmente tem alguma assimetria mandibular. Quando aparece duas mandíbulas, a gente tem que prestar muito atenção. E isso não é erro de posicionamento da clínica radiológica, né? A clínica Às vezes, radiológica fez o exame no padrão, suponhamos que tenha um padrão de qualidade excelente, não uhum, há, né, um desvio, esse paciente está bem posicionado e ainda assim se vê uma cortical dupla de isso, mandíbula. isso. E assim, é muito importante a gente ter outra visão em relação a diagnóstico, né? Por exemplo, os pacientes, eles. É muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pacientinha que apareceu para mim com 12 anos, que daí ela estava sentindo dor, ela teve limitação de abertura. Se eu fosse pedir nessa pacientinha apenas uma tele e uma panorâmica, eu não ia enxergar tudo que eu enxerguei quando eu solicitei o exame dela em 3D, que eu solicitei o exame dela em 3D agora e veio já uma paciente de 12 anos. Ela é uma classe 1 esquelética, mas ela é birretrognata. A maxila e a mandíbula estão retroposicionadas em relação à base do crânio. Isso tudo a gente consegue estudar no protocolo EASY, né? Ela já tem osteófitos. 12 Ela já anos. tem, por exemplo, no protocolo EASY, nesse exame 3D, vem o volume do côndilo. Então, assim, ela já tem os osteófitos, vem o volume condilar, já apresentou ali no volume condilar do lado direito dela um volume muito menor e o lado esquerdo um pouco maior. Aí a gente precisa entender, aí a gente vai analisar a oclusão do paciente e avalia o crescimento dos ossos, mas avalia a oclusão da paciente também. O que está acontecendo? O que está travando essa mandíbula dessa paciente? Por exemplo, também os côndilos estão para posterior, ela sente dor. Então, é uma paciente de 12 anos que já está com uma disfunção temporomandibular. E daí ela me procurou porque ela quer fazer ortodontia. Então, eu primeiro preciso diagnosticar a ATM, a saúde das ATMs dessa paciente. Para daí pensar num tratamento ortodôntico que vá melhorar essa condição dela e não piorar, né? Então, nessa pacientinha também eu solicitei ressonância magnética. Então, ela fez a ressonância. Na ressonância apareceu um deslocamento anterior de disco grau 3 com redução. Mas ela está com um deslocamento anterior grau 3. Então, 12 anos. 12 anos. Sexo feminino, mas uma classe 1 birretrognata. Ela não é uma classe 2 esquelética só de retrognatismo de mandíbula, né? Porque a gente sabe, né, que a literatura científica comprova que meninas, né, classe 2 esquelética tem mais chances de ter disfunção temporomandibular, tá? Só que nesse caso, essa menina, ela é uma classe 1 esquelética. Claro que os dois ossos estão retrognatas, né? Mas é uma classe 1. Então, olha a importância, antes de eu iniciar o tratamento dessa paciente, de eu entender todo esse complexo. E está cada vez mais comum isso em criança. É muito interessante que você falou do volume dos côndilos, né? A Fernanda vai explicar para gente quando ela pede, e aí você vai falar do protocolo EASY, para o pessoal entender, quando ela pede essa tomografia e ela está conectada com esse protocolo, essas análises já vêm prontas, tá, gente? Já vem um relatório com todos os parâmetros e todas as análises que precisam ser feitas. Vou fazer um paralelo para que as pessoas entendam. É quase que como o traçado, que já vem uma tabela, né, do que foi visto e do padrão, só que vai vir, óbvio, uma análise tridimensional com uma série de padrões determinados e aquele momento daquele paciente. E aí eu estou dizendo que o dentista não precisa entender da tomografia? Não. Mas se você ainda tem barreira de dar esse passo, tem todo um processo, né, de um protocolo que te apoia para isso. Explica isso como você.
Isso, o protocolo ele vem todo bem descrito, né? Claro que são anos de estudo. Claro, eu não preciso entender o software, eu não preciso entender como são feitas as Como aquilo foi medições. gerado, né? Assim como o dentista Isso. não entende como é feito o traçado cefalométrico. Não, isso. Por exemplo, eu solicitei o exame para o paciente, né? Ele foi lá na radiologia, fez o exame, vai lá para a Easy faz toda essa análise craniométrica tridimensional e ela vem pronta para nós. E a gente abre ela num PDF ou num PowerPoint, né, para apresentar para o paciente. Então, ela já vem toda pronta. Então, a Passo a primeira passo. parte a gente estuda, por exemplo, a gente não vê só medidas também, né? Existe uma análise morfológica, uma análise de forma, né? Então ele vem todo prontinho e com explicações. Ele é incrível, né? Ele vem todo certinho assim. Então ele vem pronto e você estuda análise por análise, né? É Então claro, gente, que o protocolo vem pronto, vem explicado, mas você tem que fazer, óbvio, um estudo daquelas informações para fechar um diagnóstico e precisa, obviamente, saber o que fazer com aquele diagnóstico. Mas isso, tem que entender as análises, tem análises novas, tem umas análises cefalométricas feitas ali também, sim, mas tem análises novas, medidas novas, então a gente precisa estudar, né? Como eu fiz, por exemplo, vários cursos modulares, nesses modulares a gente levava os nossos pacientes, né? Tinha seminários, então a gente levava o nosso caso montado com as fotografias, com o protocolo, para a gente entender e estudar o exame, né? e saber o que fazer com aquelas informações todas, né? Eu Isso mesmo. percebo alguns dentistas, e aí não estou falando da ortodontia, estou falando de um dentista clínico ou de outra especialidade que já usa a tomografia, já pede, mas acaba aproveitando muito pouco desse exame porque ele não tem domínio nem fluência nesse exame. Para algumas aplicações da tomografia na rotina odontológica, talvez o que o dentista veja seja suficiente para ele tomar alguma decisão. Na ortodontia, e aí a gente tem que entender um pouquinho mais, e é por isso que a Fernanda estudou vastamente isso, que não é só sobre um dente, é sobre toda a estrutura crâniofacial. E aí é necessário um pouco mais de entendimento, não só do exame 3D, mas de todas as respostas que o exame 3D dá a partir desse protocolo. Isso. E assim, Cláudia, existe muito erro de diagnóstico, principalmente naqueles casos, vamos dizer assim, borderline, né? Aqueles casos limites, assim, por exemplo, Limite. o paciente, ele é um pouco classe 2. No 2D, muitas vezes, tu acha que tu consegue tratar só com ortodontia esse paciente. Quando tu vai para o 3D, tu vê que a discrepância esquelética é muito maior. Então, a gente consegue diagnosticar muito melhor os pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos. E os borderline, vamos dizer, porque tem os borderline que se tu for fazer só com ortodontia, tu não vai conseguir. Então, é muito maior previsibilidade de planejamento, de tratamento. É incrível essa diferença depois que tu vai para o 3D. E Porque acabou de passar uma coisa pela minha cabeça, Fê, que é o seguinte: o paciente de ortodontia é um paciente que tem uma jornada com o dentista, né? Ele não vai lá, resolve uma coisa, ele tem uma jornada de tratamento. Então, Uhum. primeiro é um dentista que a gente precisa confiar nesse processo. E se a gente fosse diluir, né, esse valor, né, esse preço de um exame que é um pouco mais caro, mas que tem valor durante essa jornada do paciente, tá pago, né? Tá pago. Eu digo assim, claro, quando o paciente vai fazer, ele pensa, nossa, o valor é muito maior, só que é muito mais riqueza de informações, né? As informações são muito maiores, assim.
E eu digo, eu brinco às vezes com os meus pacientes, eu digo assim, eu acho que esse exame é barato perto do que ele me oferece para eu, Fernanda, dentista profissional, que quero fazer um diagnóstico assertivo do teu tratamento, né? E porque hoje a gente sabe, os retratamentos é uma realidade, né? É uma realidade na ortodontia, é uma realidade grande, grande. Será que não está relacionado com a questão de erro de diagnóstico? Com certeza, com Entendeu? certeza. No E aí, exame, Cláudia, assim, pode eu vou falar. explicar de uma maneira que fique fácil o entendimento, assim, mas no exame, por exemplo, quando a gente analisa o paciente em máxima hipercuspidação e a posição condilar dele nos três planos do espaço, né? A gente consegue ver nesse paciente se ele está tendo um contato prematuro, jogando essa mandíbula para o anterior, um contato prematuro desviando essa mandíbula ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, pela posição condilar, eu já consigo entender se esse paciente está tendo uma mordida dupla, que a gente chama. Por exemplo, aquele caso que eu falei, um paciente classe 2. A gente faz a tomografia desse paciente. Aparentemente, ele não parece ser um classe 2 cirúrgico, mas daí você vai no exame e a posição condilar dele está para anterior. Então, a mordida dele está travando essa mandíbula um pouco para frente. Mas no momento que tu monta o aparelho, que tu inicia o tratamento ortodôntico, tu desprograma esse paciente. Tu reprograma ele. E o que acontece muitas vezes? A mandíbula senta na cavidade. E esse paciente vira mais 2. E daí assim, como assim? Se no começo ele parecia ser uma meia classe 2 e agora ele está uma classe 2 completa. No 2D tu não consegue já entender isso. No 3D eu já vejo pela posição condilar, que está o côndilo anteriorizado da cavidade, que ele é muito mais classe 2 do que você pensa. Então, Com existem muitos certeza. casos que montava o aparelho naquele paciente que ele parecia ser um pouquinho 2. Aí tu monta o aparelho, pá, no outro mês, em 3 meses, o paciente chega, nossa, ele tá uma mega classe 2. Como assim? Entendeu? Antes tu não conseguia ver isso, hoje tu consegue ver antes de iniciar. Então tu já disse pro paciente antes de iniciar o tratamento, ó, teu caso é uma classe 2 esquelética maior, que pode ser cirúrgica. Isso você sai de um caso que você no 2D diagnosticou como simples, de fácil resolução e até numa expectativa de finalização X, que quando você vai para o diagnóstico tridimensional, a complexidade desse caso é outra, não é isso? Exatamente. E aí É, essa expectativa de como tratar muda completamente, né? muda completamente. No classe 3 o contrário, já aconteceu de aparecer pacientes classe 3, né? E daí, quando ele fez a tomografia, né, também esse côndilo estava para frente. Então, quer dizer que ele não é tão 3 assim. Oba! Ele pode ser que não seja cirúrgico, entendeu? Porque mordia e avançava. Claro, com as 3 acontece muito isso, né? Ele vem e escapa para frente, né? Quando ele está de topo, por exemplo, que a mandíbula ela quer se acomodar, né? Ela quer arrumar um lugar de conforto, né? Então ela. Exatamente. Então, no 3D tu já vê, o paciente é 3. Ele está na máxima intercuspidação dele, mas está 3 e o côndilo está anteriorizado. Uau, esse paciente eu consigo tratar sem cirurgia. Dependendo, claro, dos torques, enfim, de todas as medidas de maxila, mandíbula, enfim. E deixa eu te Então, fazer uma muito pergunta. legal. Esse paciente que é diagnosticado como cirúrgico também, essa mesma tomografia, neste momento, é claro que se você movimentar muito esse paciente, preparar muito esse paciente para a cirurgia, muda, né, algumas situações. Mas esse mesmo paciente, esse mesmo exame, também serve para entender o início do tratamento e para como vai caminhar essa cirurgia ortognática. Isso, com certeza. Uhum. E a gente consegue ver o paciente que realmente é cirúrgico, a gente encaminha para o cirurgião bucomaxilo. Eu tenho meus colegas parceiros, né, que eles acham incrível o exame, né? É outra ortodontia, eles ficam impressionados, assim. Não é uma ortodontia que fala em alinhar dentes, né? É uma ortodontia que faz um diagnóstico mesmo, de verdade, né? Que quer realmente tratar o paciente, não apenas alinhar e nivelar dentes, né? A ortodontia não é isso, né? A ortodontia é muito mais do que isso, é muito maior do que alinhar e nivelar dentes. Nossa, eu acho que você está
falando o que me incomoda, né, há um tempo, e eu vou falar como leiga, porque eu não sou ortodontista, mas eu vou falar como dentista que tem observado esse boom dos alinhadores, né, invisíveis. E aí eu não vou falar marca nenhuma, mas até essa busca do próprio paciente por essa condição, porque tem uma divulgação muito grande, Uhum. e que o próprio dentista, sem perceber, está desvalorizando o seu próprio trabalho e Uhum. reduzindo a ortodontia para a questão estética de alinhamento, e vou te dizer, de alinhamento de sorriso, daquilo que aparece. Isso. Eu vejo muitos casos de dentistas que usam os alinhadores que nem o exame 2D está sendo pedido mais. Não, Então, eu nem fiz, as radiografias estão sendo pedidas. E eu aí, fiz credenciamento, Cláudia, e eu solicito, que é uma realidade o paciente chegar no consultório e dizer que quer o alimento. pedindo, É, ok, eu solicito igual o protocolo Easy para os meus pacientes, porque eu, Fernanda, é o ortodontista, seu padrão, né? eu vou estudar esse paciente, né? Eu digo para ele, eu trabalho sim com alinhadores e trabalho, só eu preciso desse exame, daí eu mostro, eles entendem, eles vão lá e fazem, né? Ele já veio para investir num alinhador, né? Então, ele vai lá fazer. Quando eu recebo o exame, eu vejo a, o grau de dificuldade do caso, né? E daí chama esse paciente, conversa com ele, explica qual é o teu caso, Não é elegível, né? Não não é é para alinhador, né? Não é para alinhador, você precisa disso, 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 porque como eu trabalho no 3D, eu também trabalho com ortodontia hoje que a gente mexe em planos oclusais. Eu mexo em planos oclusais, muito, muito, muito. Por exemplo, paciente mordida aberta, pacientes adultos, a gente faz intrusão posterior, a gente mexe em planos oclusais, tirando pacientes adultos de cirurgia ortognática. E o 3D me dá um diagnóstico maravilhoso para eu poder executar a ortodontia depois fazer o tratamento ortodôntico, né? Então, eu explico para o paciente, o caso é mais complexo, não é alinhador, e o paciente entende. Sabe, às vezes a gente acha que vai ter dificuldade do paciente aceitar, ele entende, porque o alinhador, ele muitas vezes ele vai o tratamento vai demorar muito mais com o alinhador do que se eu fosse tratar com uma ortodontia fixa com ancoragem esquelética, por exemplo. Entendeu? E o paciente hoje ele quer também, ele não quer ficar 2 anos de aparelho, 3 anos de aparelho. E casos mais complexos com alinhador, não é 1 ano de tratamento, é muito mais. Isso se o paciente colaborar, se ele usar 22 horas por dia o alinhador. Tem os pacientes que vão colaborar, ok, né? Então, assim, não é para todo mundo, né? O alinhador. Alinhador não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Eu trato também com alinhador, entendeu? Tem os casos que eu vou tratar com alinhador, mas ele não é para todo mundo. E quando eu fiz o credenciamento, eles falaram lá assim: agora tu só pode ir no aplicativo no celular, tu faz as fotos pelo celular, diretamente ali, né? E se tu quiser, tu coloca uma panorâmica. Se quiser. Eu, Fernanda, claro que tenho que solicitar lá o que eu quero, né? E daí daí o clean check volta para aprovar, enfim. Mas eu pedi o exame 3D desse paciente, eu entendi a complexidade do caso dele, aí eu consigo planejar bem o que eu quero nesse paciente, né? Mas o que está acontecendo? Diagnóstico, né? É que Diagnóstico. eles estão simplificando tudo. É só mandar fotografia e um vídeo pelo celular e deu. E manda fazer o planejamento e vem os alinhadores. E o que que tem ali, né? É o mínimo do mínimo. E aí, a gente está chegando perto do final da live, mas eu vou fazer algumas colocações e aí vou te dar a palavra para você encerrar. Primeiro ponto, gente, a Fernanda colocou muito bem, alinhador não é para todo mundo, tá? É um modismo, eu sei que outras especialidades estão usando para pequenos movimentos, mas o que pauta tudo é diagnóstico. Se a gente está aqui falando do diagnóstico 3D e parece pouco alcançável para alguns, tenha um padrão de diagnóstico. O que você não pode é subtrair diagnóstico. Então, se você trabalha com alinhadores, o mínimo é você
ter pelo menos exames de imagem, porque esse paciente pode ter alguma patologia, alguma condição ali que você nem sabe que existe. Então, cuidado com essa popularização, porque a gente vai pecar no diagnóstico e esses resultados vão aparecer. Né? Todo mundo sabe que esse perfil, né? Eu estou aqui com a minha camisa Dentista 3D, esse perfil é um perfil que tem por objetivo trazer todo o dentista para o diagnóstico tridimensional, porque a gente sabe que se a gente está olhando só com sobreposição de imagem, muitas coisas ficam escondidas atrás dessa sobreposição, e o exame 3D tem que ser uma ferramenta alcançável, que o dentista vai eleger quando conhece, né, as indicações do exame o que usar. Mas a gente está falando com a Fernanda que mudou completamente a ortodontia que ela faz, que ela carrega, simplesmente porque ela mudou a forma de diagnosticar aquilo que ela faz. Então, Fê, para encerrar, e aí deixa eu só fazer mais uma observação. Para quem chegou depois na live, que eu vi que algumas pessoas entraram depois, a Fernanda, ela é uma ortodontista há muito tempo, que está no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de quantos habitantes, Fê? 36 mil habitantes. 36 mil habitantes. Então, para você que acha que não é possível fazer para a sua clientela, isso é só uma crença da sua cabeça. Exato. Querer fazer ou não depende do seu posicionamento e da ortodontia que você acredita que você quer fazer. Tá, Fê? Isso mesmo. Então, conclui dentro de tudo que você vive dessa ortodontia diferenciada, como que você pode estimular quem está ouvindo essa live, quem vai ouvir depois, de que o diagnóstico 3D é um caminho sem volta? Bom, eu sou apaixonada, né, pela profissão, pela ortodontia, estou sempre estudando e o que eu, Fernanda, penso, né? Por exemplo, assim, eu sou do interior, eu saí do interior, eu fui atrás, eu consegui. Claro que isso é uma curva, né? Então a gente precisa ir atrás, precisa estudar, precisa entender o diagnóstico, né? Para conseguir ter autoridade de mostrar para o paciente e o paciente entender, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue conversar com o paciente e explicar ao paciente que tem mais segurança no profissional, né? E não ver limitações para fazer. Esse diagnóstico mudou a minha vida no consultório, mudou. Eu sou ortodontista, eu terminei agora, o ano passado, a especialização em reabilitação oral também. E agora vamos falar também que na especialização de reabilitação, eu vendo os casos lá, protocolo fotográfico, tomografia, mas apenas de maxila e mandíbula, eu olhava muitas vezes aqueles pacientes e pensava assim, meu Deus, eu preciso de um protocolo easy desse paciente. Eu preciso entender, ele é um classe 2 esquelético, ele é um classe 3. A reabilitação também pode solicitar esse exame. Porque esse exame ele vem a posição condilar, ele vem saúde articular, a gente entende as ATMs do paciente, porque não é só a reabilitação oral, não é só prótese, né? A ortodontia é a reabilitação oral, a dentística e a prótese também é a reabilitação oral. Então, o reabilitador também seria muito interessante se o reabilitador entendesse desse exame, né? Então, a gente consegue, através do diagnóstico 3D, ter diagnósticos mais assertivos, mais precisos, ter todo o crescimento e desenvolvimento craniofacial, da posição dos dentes, entender o paciente como um todo. Consequentemente, a gente vai fazer um planejamento mais assertivo, vai ter resultados melhores e isso vai beneficiar o paciente. Esse é o objetivo principal, né? É o servir, né, Fê? Que é servir o paciente com aquilo que você sabe. Devolver saúde para esse paciente, porque o paciente ele não entende. Então, cabe ao profissional explicar para o paciente que a saúde está em primeiro lugar e que a estética vai ser também a cereja do bolo, vamos dizer assim. Né? Então, é isso, é servir o paciente, é pensar no paciente em primeiro lugar. Né? Eu encerro, Fê, dizendo que
a ortodontia que você carrega ela é muito melhor quando o diagnóstico é melhor. A reabilitação oral, que o reabilitador carrega, quando melhor diagnosticada, ela é melhor. A endodontia, que o endodontista tecnicamente é capaz de fazer, ela se torna melhor quando ele sabe. Então, o diagnóstico tridimensional, ele só traz vantagens para o profissional. E está a um passo de você se tornar um melhor dentista sem precisar estudar mais técnica sobre aquele assunto que você já domina. Uhum. Tem que mergulhar no diagnóstico, né? Mergulhar no diagnóstico. O diagnóstico é tudo. É o começo de tudo, só que é a previsibilidade, né, do resultado final. Eu falo, eu tenho até um post no meu Instagram que está falando assim, se você erra no diagnóstico, você não é um bom dentista. Porque tudo aquilo que você sabe vai ser aplicado de forma equivocada, né? Então, eu acho que o diagnóstico vai balizar tudo aquilo que você carrega, como que você serve aquele seu paciente de forma melhor. Incrível, Fê. Eu acho que a gente pode até depois pensar em uma outra live para trazer alguns conceitos mais ortodônticos para você ajudar a mudar a mentalidade de todo mundo. Queria te agradecer imensamente e reforçar o convite que você vai dar uma aula disso dentro da comunidade Dentista 3D. Sim. Para o dentista entender essa mudança de paradigma. Mas antes, né, Fê, tem que mudar a mentalidade, entender que isso faz parte da sua rotina e que você tem um padrão. E esse seu padrão é que vai te posicionar no mercado. Exatamente. Abrir a mente, não ter medo do novo, sair da zona de conforto. E é mais difícil, claro que é difícil sair da zona de conforto, né? E buscar o difícil também, porque a gente vê que muitos dentistas buscam a facilidade, né? Como a gente falou lá, só umas fotinhos e daí já vem o planejamento pronto, eu vou trabalhar menos, então assim, será? Né? Será? Porque, claro que para entender o 3D, tu vai ter que estudar mais, se dedicar mais, né? Então, é isso, né? Buscar, não buscar o fácil, né? Ir atrás realmente do que é importante, né? Que é o diagnóstico. Obrigada, Fernanda. Obrigada por servir o seu paciente de uma forma melhor. E que bom que você é esse modelo para a gente de que é possível usar o diagnóstico tridimensional. Sim, eu que agradeço. Estou muito feliz de ter participado dessa live contigo e estou muito feliz também de ministrar a aula na tua comunidade. Um beijo, viu? Beijo, um bom dia. Deus te abençoe. Boa semana, gente, para todo mundo. Obrigada.